Oi, gente, tudo bom? Buenas, a gente vai tentar falar rápido, mas eu às vezes sou prolixa, então me ajudem, meninas, por favor, nisso. Bom, quem são os servidores que inovam? Deixa eu ficar em pé. Bom, eu sou André, Laboratório de Inovação e Governo de Genova, e no laboratório a gente costuma falar que a gente quer desenvolver um novo mindset, um mindset de próprio para a inovação, que seja mais criativo, mais colaborativo. Mas com quem a gente trabalha? A gente trabalha com as Gabrielas da vida, também com as Mirandas da vida, com os Lineus também, Norminha, vocês lembram da Norminha? E também com Ernestino, foi o nome que eu dei para ele, o Ernesto, por aí. Então, e no começo eu ficava um pouco incomodada. Putz, esse pessoal travado, né? Eu queria que todo mundo pensasse um pouco, feito a igrejinha, né? A igrejinha que é mais criativa, mais colaborativa. E depois, putz, não, se não entender com quem a gente trabalha, quem é servidor público, eu não consigo também dar um passo adiante, sair da igrejinha e ir além. Então, eu resolvi estudar quem são as pessoas. Bom, a Norminha, vocês devem saber, ela é casada com Abel, e Norminha é de Norma mesmo. O que ela fala? Cara, isso não tem previsão legal. Ela fala isso várias vezes na reunião. Conhece alguma Norminha, Joyce? Várias Norminhas e Norminhos. É o meu CPF, não, é o meu CPF. Só faço se mudar a lei, o decreto, e ela vai saber numerar a lei e o decreto que tem que mudar para tudo isso. É o pior, faz isso. O que ela sente? Cara, a Norminha sente medo, às vezes até pânico. E também, em grupos, Norminha quer exercer um protagonismo, porque ela quer mostrar que sabe, que conhece a lei. Então, essa é a Norminha. O que ela pensa quando ela está num grupo de colaborativo de criação? Um bando de louco, um bando de ingênuo. Eu sou a sabida da história, porque eu conheço todo o marco legal. Como é que a gente aprendeu a lidar com a Norminha? Primeiro, eu sei que você está com medo. Eu compreendo você. A gente também sente isso. Tem que validar o medo. Depois não pode começar com Norminhas a idear de saída. Tem que preparar o terreno. Então, tem que, inclusive, convidar que talvez ela saiba, sim, as brechas ou as novas possibilidades de utilizar o marco legal. Ela é um player importante em grupos. Quem conhece Norminha, levanta a mão aqui. Alexis não sabe, mas ela conhece. Próximo, Lineu, o ocupado. Outro, acho que comum, lá pelo laboratório, tem sempre um Lineu no caminho. O que Lineu fala? Cara, estou cheio de trabalho, perda de tempo, ele está sempre correndo. Então, qualquer grupo, qualquer oficina ou qualquer experimento é uma perda de tempo para o Lineu. Porque ele trabalha muito. Então, em momentos mais criativos, como é que ele fica? Absolutamente desconfortável. Ele quer voltar para o trabalho. Ele fica cético que aquilo vá chegar a algum ponto, e ele só consegue lembrar da pilha de processos que ele tem para trabalhar. O que ele pensa? Ele é de um pouco diferente da Norminha. Ele pensa que esse grupo é diferente, mas ele pensa, se eu não tivesse tanto trabalho, talvez eu gostasse de ficar aqui. Então, a abordagem com o Lineu precisa dizer que, às vezes, uma outra abordagem pode ter mais resultados, porque o Lineu gosta do resultado. Ele está acostumado, ele quer vencer a pilha de processo, ele quer chegar do outro lado. E daí tem que valorizar a experiência dele, tem que pedir que fale fracassos, tentativas, erros. E o Lineu também é um player muito comum, pelo menos lá no laboratório. Na vida de vocês? Tem Lineu? De novo, só para a gente não dormir. Levanta a mão, quem conhece Lineu. Agora, levanta a mão, quem é Lineu também, um pouquinho. Boa. Próximo, Gabriela. Então, para quem chegou agora, eu vou perguntar, inclusive, para o meu chefe.
se conhece alguma Gabriela. O que Gabriela é? É fácil, todo mundo vai identificar. Ela fala assim: eu nasci assim, eu vivi assim, eu quero continuar assim. Então, daí veio o nome Gabriela, tá? O que ela sente? Ela sofre com muita inércia. Mudança para ela significa dor. Ela tem, em geral, até na vida privada, é uma pessoa com muita dificuldade de ver coisas diferentes. O que ela pensa? Se mudar, ela não consegue nem pensar em resultados. Quem pensa mais em resultados é o Linneu. Linneu vai pensar, se o meu processo andar mais rápido, vai ser bom. Gabriela pensa assim, por incrível que pareça. Se mudar, eu vou ter que reaprender tudo de novo, para poder ficar na minha rotina cômoda, que é o que eu gosto. Então, ela tem medo da mudança porque ela não quer ficar. Também ela pensa num grupo criativo, que povo para perguntar toda hora. Esse povo pergunta muito. Então, fazer uma dinâmica de 5 porquês num grupo que tenha Gabrielas, só se você preparar antes. Senão vai ser quase uma agressão. No segundo, ela já vai querer sair da sala. Como é que a gente lida com Gabrielas? O que a gente aprendeu disso? Primeiro, tem que validar o desconforto e a ansiedade da Gabriela. Tem que encorajar a dizer, dá para ser feliz com um pouquinho de caos. Gabriela olha para mim e faz, André é muito caótica. E se afasta, porque a vida dela tem muito método, ela é feliz desse jeito. Então, tem que trazer outras analogias, inclusive do campo pessoal. Será que existe maior autonomia ou ousadia em outras áreas? A gente consegue ampliar isso para um grupo? Agora, esse é o Ernesto. Ele tem um outro nome, Emmett, acho que assim, e ele é o cheio de ideias. O que ele fala quando ele chega lá no Genova? Uau, um laboratório, quero vir trabalhar aqui. Agora, tem projeto, ele já está animado, ele já se reconhece aqui com a gente, já é primo, Então, ele se sente acolhido no laboratório, ele está surpreso, ele fica, em geral, feliz. Ele pensa assim, poxa, achei minha tribo, estou aqui, achei minha igrejinha aqui, vamos mudar o mundo. O que a gente aprendeu também, trabalhando com os Ernestos da vida? Ansiedade pode atrapalhar. E quando estando no laboratório, inclusive num grupo, ele pode não reconhecer os outros tipos e pode haver um trabalho muito pouco colaborativo e até caótico, ou talvez, não caótico não, retiro caótico, pode haver um trabalho não produtivo, com muito embate. Então, eu preciso ensinar o Ernesto que os outros tipos são outros modelos. Então, há um quê de sedução neles. E aí, Ernesto, quem conhece Ernesto? um monte. E essa? Miranda, autoritária. O que ela fala? E fala sem trava, sabe? Não tem medo de falar isso, não. Está no meio de uma sessão de ideação, ela fala assim, deixa as pessoas brincar aí, que depois eu que resolvo alguma coisa. Ela meio que, com uma frase, ela destitui um processo criativo no laboratório, porque ela disse, sou eu que vou resolver e é depois. O que ela sente no fundo? Ela sente medo. Ela se sente desrespeitada, como eu, diretora, sei lá o quê, e ela se sente desconfortável num ambiente colaborativo. O que ela pensa? Eu sou chefe, eu não posso mostrar que eu sou frágil. Eu não posso perder as rédeas. Então, isso está passando pela Miranda, quando ela está... Como é que a gente explica? Calma, você vai ter espaço para exercer seu power depois. Vamos criar primeiro? Então, a gente tem que trabalhar com isso. E tem uma dica. Mirandas gostam de coisas que são contemporâneas, modernas. Então, eu costumo dizer assim, trabalhar de forma colaborativa é o novo pretinho básico.
Então, costuma ajudar, dizer, ó, ficarei de fora. E aí eu vou dar alguns exemplos para que eu usaria e passarei a usar, ó, o Mobleba aqui de ontem, quando eu estiver conversando com a Norminha. A Norminha é aquela que gosta da norma, né? Aquela que sabe todas e diz que nunca dá certo porque tem uma lei que não pode. Então, esse é um super exemplo de uma inovação apesar da lei. Então, a gente precisa, sim, de ter exemplos apesar da lei. Ok, em alguns a gente vai ter que hackear e criar... Aliás, em alguns a gente vai ter que criar uma nova lei. Em outros a gente vai hackear o que já existe. Então, esse é um bom exemplo com a Norminha. Esse aqui, você consegue clicar nesse link? Só são 2 minutos e eu vou encurtar um pouquinho, tá? Se possível... Ai, que bom, que rápido. Tem áudio. Esse segundo é um bom exemplo para a Gabriela. Gabriela é aquela que eu nasci assim, eu fui assim. A Receita Federal apreende um grande volume de bebidas alcoólicas falsificadas e contrabandeadas. Em muitas situações, o único destino recomendado ou permitido para essas mercadorias é a destruição ou inutilização. Uma prática utilizada anteriormente era o descarte da bebida em estações de tratamento de esgoto. Mas como não se tinha certeza sobre quais danos o resíduo poderia causar ao meio ambiente, a equipe da Receita Federal de Santa Maria, ao saber da existência de um projeto do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, identificou uma solução criativa e inovadora para o problema: transformar as bebidas alcoólicas em biocombustível e álcool em gel. O biocombustível é utilizado no abastecimento de veículos oficiais e o álcool em gel usado na higienização. O resíduo final é utilizado como fertilizante das lavouras na área de produção do Colégio Politécnico e as embalagens são doadas para cooperativas de coletores de material reciclável. Hoje, a Receita Federal de Santa Maria recebe estoques de bebidas de outras unidades do Rio Grande do Sul e unidades de outras regiões também buscaram parcerias semelhantes. No período de 2011 a 2014, foram destilados 102.117... E aí, bom, eu quero ver como o Gui vai traduzir isso. A gente apreende bebida ilegal na fronteira com diversos países e essas bebidas ou elas eram despejadas em rio, e aquele problema todo, e aí alguém decidiu não ser Gabriela. Não era sempre assim, sou sempre assim, sempre foi assim. E pensou em algo, transformar as bebidas em álcool em gel. Vocês viram, álcool em gel, fertilizante, até o resto, até a garrafa também serve para ir à frente. Acho que tem que clicar. Isso. Um exemplo como esse diz para uma Gabriela, pensa, se eles continuassem fazendo como sempre foi, não teria havido espaço para uma criação de uma solução diferente. Aqui é um grupo do Genova visitando um posto de saúde. Olha que incrível, gente. A gente pensa em coisa para o SUS, existe ponta, existe posto de saúde, existe gente do outro lado. Porque o que a gente faz? A gente pensa em um monte de política pública emulando o cidadão. A gente pensa, agora eu vou pensar como cidadão. E gente, olha o pessoal aí com o pessoal do Banco Central na Praça do Relógio, lá em Taguatinga, perto de Brasília. Vieram aqui também no Tietê. Perder medo de dizer que faz parte do processo de trabalho, presta atenção, não é uma modinha algo, faz parte do processo de trabalho, incorporar escuta. E isso eu tenho que dizer para o Lineu, porque o Lineu gosta de trabalhar, ele quer estar sempre produzindo isso. Eu preciso dizer, fazer só o processo sem isso, você pode estar indo pelo caminho errado. E aqui, gente, isso aqui é o laboratório. Esse morto aí no chão fazia parte realmente de uma, enfim, de uma simulação.
O laboratório está sempre com essa cara bagunçada. Aqui é um método de pesquisa etnográfica. E eu preciso trazer Miranda. Miranda sempre vai querer marcar as reuniões lá no local dela. Semana passada eu tinha uns 3 Mirandas comigo. Não, faz a reunião aqui, é mais fácil, que não tem. Eu tenho que jogar baixo, eu tenho que dizer, eu tenho pão de queijo, tem estacionamento. Eu tenho que fazer alguma coisa para trazer para uma ambiência que é totalmente maluca e que eu vou colocar um chapéu diferente, chapéu mesmo, eu vou fazer algo para envolver, para que a Miranda entenda, opa, ela quer dizer que aqui é um ambiente mais livre, mais aberto, com menor questões hierárquicas. E esse? Bom, isso é uma chamada para inovação, uma bolsa de inovação na INAP. Mas vocês estão vendo aí que para a bolsa sair, foi preciso uma formalidade lá de um edital para ser publicado. Cara, o Ernesto não gosta disso. Ele gosta da inovação, de pensar. Mas o processo tem que ter algo, tem que sair do outro lado com alguma coisa. Então, na hora que a gente diz, sabe o SEI? Ou tem um processo para pagar coffee break, ou tem um processo... Eu tenho problemas agora, porque ele, de novo, sai da zona do conforto. Uai, mas eu vim para o laboratório porque eu queria ser diferente. E o laboratório também tem a buroca chata. Então, esses tipos, eles aparecem no nosso dia a dia. Bom, agora eu vou passar rapidinho a autoajuda, ninguém merece, a gente está na igrejinha, né? A gente tem que estimular uma visão de futuro, tem que buscar inspiração, o colega do Mind Lab diz, vocês trabalham muito dentro, né? Vocês quase não saem. E é isso, a gente quase não sai dos escritórios, e a gente quase não conversa com as pessoas. Reconhecer incertezas, dizer, calma, calma, a gente pode nem saber o que vai dar certo. Vamos ter isso... Aprender fazendo, blá, de novo, não é blá, a gente faz isso. Pensar com as mãos, ser visual, a gente esquece isso. Quando chega no laboratório, vê massa de modelar, lápis de cor e alguma coisa, fala, bando de louco. Não, a gente quer, de fato, um pouco de craft mesmo. Errar cedo, errar barato, errar melhor. E aí, mas tudo isso porque a gente quer inovação com resultado. E eu não tenho um tatu, não, mas se eu fosse tatuar alguma coisa, eu ia tatuar isso aqui, ó. Meça resultados, comunique insights, conte a história, pelo amor de Deus. Porque a gente tem muita dificuldade de contar a história, muita dificuldade. Então, essa história aí, o final dela foi entregue à Casa Civil. A Casa Civil queria não, já esperou, cadê o relatório, né? E o relatório foi esse. Foi um mapa. E o relatório gerou... Não, mas sim, mas tem um mapa que é um anexo, né? Não. O mapa é o relatório, o mapa. Não, mas o que é isso? A gente tem um vídeo também, serve? Não, então fica com o mapa. Então eles ficaram com o mapa porque tinha um vídeo em volta. E o mapa dizia 18 insights do problema que eles trouxeram para a gente, dos quais 3 eram absolutamente contundentes e contrários ao problema. A encomenda inicial. Explica, eles estavam querendo desenvolver um aplicativo e vão desenvolver, porque, enfim, insight você usa ou não, para marcar a consulta pelo SUS, pelo celular. E a gente, primeiro, olha, o aplicativo você está imaginando é de 1 para 1. Eu tenho o meu aplicativo, portanto, eu marco para mim. E o cuidado com saúde não é de 1 para 1, é de 1 para muitos. E, em geral, é uma mulher, ela ali, quem trata da saúde da família. Ela que vai marcar para um conjunto. Então, qualquer solução que você vá pensar que você não considere isso, está errado. E um outro talvez um totem na rodoviária, com impressorinha fazendo e você marcava, ela te dá um papelzinho, consulta marcada e aquele papelzinho te prova aquilo, fosse mais efetivo do que um aplicativo que você vai, quando ele avisar que você está com pouca memória, é o primeiro que você vai limar. Então, são insights, são tipos disso. Mas contar essa história não está bem contada ainda. Eu sei, Gui, não está bem contada ainda, a gente precisa melhorar. De novo, imersão. Aqui foi pesquisa etnográfica com plataforma Cidadania Digital. A primeira coisa que a gente percebeu é que havia muito sofrimento no servidor.
Gente, muitos vão para casa pensando, enquanto está dirigindo, tanto de trabalho que deixou, ou a responsabilidade, ou o tanto de informação que está sobre a mão dele, ou com decisão. Esse sofrimento tem que ser entendido. Então, vamos fazer uma plataforma de cidadania? Vamos, mas vamos... A gente só faz se o servidor também souber. Então, foi um trabalho para dizer, calma, pensa primeiro. Tem empatia com o cidadão, sim, mas tem que ter empatia com o servidor, ele também é cidadão. Então, essa conversa foi necessária, Banco Central também, e também a gente tem que falar muito, e a gente é Genova, e a nossa conversa é Genipapo. Tem um monte de gente aqui que vai receber um convite para fazer Genipapo, um monte de gente. E o Genipapo, Joyce já esteve ali, olha ela ali no primeiro Genipapo, e outras pessoas. Nós fizemos um Genipapo que foi super massa, fizemos uma sessão extra de um filme. Aliás, quem já viu esse filme? Eu, Daniel Blake. Quem viu? Só para ver. Quem não viu, tem obrigação de ver esse filme. Esse filme mostra de um jeito muito forte empatia com... Quem trabalha com inovação em serviço público, anota. Eu, Daniel Blake, precisa assistir. E a gente tem sempre trazido gente de fora da igrejinha para ter uma conversa muito franca, uma conversa muito aberta e um jeito de se contaminar, de se oxigenar, de se inspirar. É isso, gente. Muito obrigada. Essa aqui é a equipe, já saudosos, porque 3 aí estão indo estudar fora. E é isso. Obrigado. Bom, inspiradora a fala da Andréia sempre. É muito bom saber tudo que a ENAP está fazendo, o Genova. Acho que isso é muito legal, porque são ideias. A gente estava falando aqui, eu estava no primeiro Genipapo, lá na véspera na inauguração do laboratório, e agora a gente está aqui, tanta coisa aconteceu. Quanto tempo faz? Nenhum ano ainda, 10 meses. Esse é o timing assim, das coisas. Então, a gente está bem feliz. Bom, eu queria primeiro fazer uma introdução e aí explicar o que o Vetor Brasil faz e depois compartilhar algumas histórias de vivências em relação à inovação no setor público, né? Mas primeiro, assim, acho que é animal a gente estar discutindo isso aqui com tanta gente interessada. É um tema que em outras épocas a gente ia falar e todo mundo ia falar, putz, burocracia, que saco. Não, mas a gente está falando o contrário, desburocratizar. Não, que saco igual, assim, a palavra já me causa repulsa, não quero saber. Então, é muito legal que a gente está falando sobre isso daqui. O painel hoje era quem são os servidores que inovam. E aí, aqui, eu vou fazer um comentário em cima do nome do painel, que não sei quem mais fala isso, mas eu sempre ouço isso da professora Regina Pacheco, da EGV, que ela abandonou o termo servidor público e ela passou a usar o termo profissional público, porque ele é mais abrangente, ele é mais inclusivo em relação a pessoas que trabalham a temática pública, independentemente dela ter feito um concurso, ter uma carreira, ter um selo ou algo do tipo. Então, eu gosto sempre de pensar em termos de profissionais públicos, em vez de servidores. E até fazendo um comentário aqui, nesse sábado passado agora, eu estava em Ouro Preto, num encontro mineiro dos estudantes do campo de públicas, e fiquei super honrada, porque teve uma premiação de uma medalha que essa organização estudantil dá para pessoas que trabalham com melhores práticas da gestão pública, e eu fui uma das pessoas que recebeu esse prêmio. E, quando eu olhei ali, só tinha pessoas que estavam estudando campo de públicas. Eu sou engenheira. E, então, para mim, foi muito especial ver que esse conceito mais amplo sobre quando a gente fala de profissionais públicos, que é, de certa forma, uma inovação de como olhar para isso, vem ganhando muita força, né, muito espaço, e a gente está mais inclusivo em pensar governo de uma forma maior, e não só quem está dentro das carreiras. E um segundo ponto é que aqui a gente fala sobre hackeando a burocracia bottom-up. Eu acho que isso é muito legal, porque a forma como eu vejo esse negócio de bottom-up, top-down, é que a gente tem algumas mudanças que vão ter que vir de cima para baixo, como grandes reformas, seja reforma, sei lá, o Brasil precisa de uma reforma do Estado, mas precisa de outras reformas também, e isso vai mudar várias coisas para baixo. Mas existem mudanças que a gente pode fazer de baixo para cima também, e isso é o que a gente acredita no Vetor. A gente acredita que as mudanças de longo prazo são necessárias, mas a gente acredita que, com as leis que a gente tem, independentemente da qualidade dessas leis, existe muito mais
mais que a gente poderia estar fazendo. Então, tem um discurso que fala, não, mas do jeito que está não dá, vamos pensar em mudanças para daqui 30 anos. E a gente fala, desculpa, não tenho a menor paciência para pensar em coisas que só vão acontecer daqui 30 anos. É óbvio que a gente tem que pensar nisso a longo prazo, mas no curto, o que a gente já consegue fazer hoje? E o fato do laboratório existir, do Genova existir e tantas outras coisas que estão acontecendo em governo, mostra que dá para fazer, mesmo a 866 sendo uma porcaria, mesmo a gente tendo sistemas de controle do governo super ruins, né, os órgãos de controle do governo sendo super complicados, mesmo a gente tendo uma burocracia super chata, tem muito espaço para isso. Esses são os 2 pontos iniciais aqui, mas compartilhando o que o Vetor faz, basicamente, nosso objetivo é desenvolver talentos para o setor público. E aí a gente fala que a preposição é para o setor público, com o setor público, no setor público, do setor público. Não importa para a gente da onde as pessoas vêm, para onde as pessoas vão, o que importa é que a gente tenha as melhores pessoas trabalhando para resolver os problemas que são mais complexos do Brasil. E vários desses problemas passam pelo setor público. Para fazer isso, hoje, a gente tem 2 programas. Um, que é focado em jovens, que a gente chama Trainee de Gestão Pública. A gente tem 2 trainees aqui, inclusive, o João e a Flávia. E esse programa seleciona jovens do Brasil inteiro, em todos os nossos processos seletivos. A gente tem inscritos de todos os estados do Brasil, para a gente selecionar e aí formar, desenvolver esses jovens nas habilidades necessárias para fazer transformação no setor público e depois a gente aloca esses jovens dentro dos governos para compor times. Então, mas Joyce, como assim? Vai chegar um jovem recém-formado e ele vai fazer uma revolução dentro da secretaria? Não é que ele vai chegar com todas as ideias e etc. O que a gente faz é tentar estar próximo de governos que já tenham uma predisposição para fazer projetos que são importantes, que são relevantes e precisam de novas habilidades para compor seus times. Então, esses jovens, a gente fala, é muito legal no governo, diretor, secretário, ministro, todo mundo tem ideia, mas no dia a dia, alguém tem que fazer o Excel, alguém tem que fazer o PMO, alguém tem que pegar o processo literalmente embaixo do braço e levar para outra sala para o negócio andar. Então, os trainees trabalham com isso e eles têm sempre contato com essa liderança dos órgãos onde eles estão para desenvolver suas habilidades para que sejam transformadores e líderes dessa mudança mais para frente. O segundo programa que a gente tem chama Líderes de Gestão Pública, e ele foca em profissionais já mais experientes, que vão ocupar cargos da alta direção do setor público, e a gente está trabalhando ali com diretores, com coordenadores, dependendo do órgão, e até secretário. Um dos processos seletivos que a gente fez foi para a Secretaria de Educação de Londrina, para escolher, para fazer a pré-seleção dos candidatos para o cargo de secretário de Educação, de fato, lá de Londrina. Esses são os 2 programas que a gente tem. Hoje, o programa de trainee já passa de 110 participantes, desde a sua primeira edição. A gente tem parceria com 30 governos de 24 estados do Brasil, tanto estados quanto municípios, e a gente tem uma atuação suprapartidária. A gente, hoje, tem parceria com governos de 10 partidos diferentes. E aí, tem gente que vira para mim e fala, Joyce, mas vocês são só PSDB, Novo, etc. E aí tem os meus amigos lá da Faria Lima que falam, Joyce, você anda com o pessoal Coração Valente, vocês estão lá no PT, etc. E aí eu sempre gosto de compartilhar que os 2 partidos mais relevantes hoje dentro do Vetor, em termos de alocação de trainees, são o PSDB e o PCdoB, que é o comunista. E a gente tem muito orgulho de ter essa diversidade, porque a gente olha a diversidade em diferentes aspectos dentro do Vetor. Dado isso que a gente está fazendo no governo, e dado que muita gente falou para a gente que nada ia funcionar, que não era para a gente gastar nosso tempo, porque nenhum governo ia abrir posição para pessoas de fora, e mesmo que abrisse, ninguém ia querer se candidatar. Mas depois que a gente teve 9 mil inscritos no processo seletivo, as pessoas falaram, eles vão entrar, mas eles vão desistir no primeiro mês. E aí, depois que eles não desistiram, as pessoas falam, mas depois eles vão virar detractors, mas não sei o quê. Cada hora tem uma coisa diferente. E aí eu trouxe algumas passagens que eu acho que é legal compartilhar. A primeira, falando sobre inovação e sobre a norminha e etc., me identifiquei muito. A gente
fez uma parceria com uma prefeitura, em que a gente está desenvolvendo uma coisa bastante inovadora. E, quando a gente começou a fazer, a gente faz as coisas do nosso jeito. Então, como que a gente faz uma seleção, por exemplo, de pessoas? A gente tem uma matriz de competência, com descritores, com explicações, com uma avaliação bastante objetiva. E a forma como a gente avalia essas competências nos candidatos envolve entrevistas, envolve gravar vídeo, envolve um monte de coisas que não são normalmente próprias de como o governo vem selecionando pessoas para a composição, né? Se a gente comparar isso, por exemplo, com o concurso, que é o principal instrumento utilizado para a seleção de pessoas no governo, não tem nada a ver. E aí, a gente recebeu a gente não, né? A prefeitura recebeu e compartilhou com a gente uma ponderação da PGM, da Procuradoria-Geral do Município, falando, olha, apesar de entender que esse método pode trazer melhores resultados, nós não recomendamos, porque na atividade meio, na forma, no processo como você vai fazer ele acontecer, não é como a gente vem fazendo desde sempre. Então, há riscos. Então, a gente não pode fazer uma coisa nova, porque os fins não justificam os meios. Então, não recomendamos fazer. Apesar deles reconhecerem que os resultados poderiam ser melhor, o procedimento é mais importante. Porque o servidor público, o profissional público que está no dia a dia, não é cobrado pelo resultado, ele é cobrado pelo procedimento que ele está fazendo no dia a dia. E aí, no final, as coisas deram tudo certo, a secretária explicou, a secretária é uma pessoa extremamente corajosa, explicou melhor para a PGM, conversou, e as coisas saíram. Mas ter isso de dentro de um órgão público, para a gente, é muito interessante, muito marcante. Uma segunda história dessa foi, recentemente, eu estava conversando com uma outra organização que também trabalha com governos, e eu sou uma pessoa muito agradável, né, muito nice. E a gente estava lá tendo uma discussão um pouco mais acalorada. A pessoa da outra organização virou e falou, Joyce, você é uma grande irresponsável. Eu falei, uau, minha mãe não ia gostar de ouvir isso. Aí eu falei, calma, por quê? E aí ele falou, porque você faz coisas sem saber se o resultado vai ser bom ou ruim, sem saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Isso é irresponsável. E eu falei, não, mas, olha, é inovação, a gente tem que errar rápido, a gente tem que errar melhor, porque é assim que a gente vai aprender. E ele falou, não, isso que você está fazendo é muito arriscado, você tem que fazer o que você já conhece. E eu falei, olha, eu estava um pouco fora, eu falei, você não sabe se as coisas que você faz vão dar certo ou vão dar errado. Você não sabe se você vai atravessar a rua e não vai passar um carro na hora que você estiver atravessando a rua. Então, você também é responsável pelo seu critério. E aí ele respondeu assim, não, eu não. E essa é a melhor parte. Eu não. Sabe por quê? Eu só faço o que está na Constituição. Total. Eu falei, gente, isso não está acontecendo. A Bia estava comigo nessa reunião, ela pode atestar. E aí, eu falei, olha, não falei, né? Eu falei, não, desculpa, tal, mandei um e-mail, pedi desculpas, fui embora, não vale a pena conversar. Mas, assim, cara, de que ano que é a Constituição? É de 88. Imagina se a gente vai se limitar a fazer só o que está na Constituição, a gente vai ficar parado no tempo, isso é o mínimo, né? Então, eu acho que os desafios são muito grandes, mas eu acho que essa irresponsabilidade da nossa geração é um fator muito importante, ganha jogo, e nisso que a gente está fazendo agora no governo. E eu acho que a gente vai conseguir fazer essas mudanças conforme a gente vai tendo coragem para ouvir essas coisas, assumir esses riscos e falar, eu sei que tem riscos, eu sei que pode dar errado, mas eu tenho a melhor intenção nisso, eu quero deixar isso muito claro, eu quero tentar, e se a gente errar, não fazer o quê? Né? Se a gente errar, a gente vai tentar de novo. A gente não vai errar isso de novo. E uma outra coisa que eu comentei, uma vez eu estava falando com a professora, também com a professora Regina, da GV, ela é do Conselho do Vetor, por isso que a gente conversa muito. Mas ela falou assim, eu falei, Regina, eu acho que o vetor deveria ser uma coisa de dentro do governo, tá do lado de dentro do governo, e não uma coisa fora, do terceiro setor. Ela falou assim, Joyce, nossa, nunca falou uma besteira tão grande. Aí eu falei, por que você, que foi presidente da ENAP, está falando isso para mim? Ela falou, por uma coisa muito simples, você estando fora, você tem o direito de errar.
você não vai ser julgada, você não vai sofrer um processo, você não vai ser expulsa e etc. E quando eu vejo pessoas que estão do lado de dentro do governo fazendo inovação e errando, esses são meus verdadeiros heróis. Porque essas são as pessoas que, apesar de correr risco, apesar de ouvir essas coisas todos os dias, estão indo atrás e estão fazendo. E é isso que a gente quer aumentar, essa rede que a gente quer criar, induzindo com pessoas de dentro, com pessoas de fora, e criar essa integração dos irresponsáveis que vão mudar o governo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Como o Bruno já me apresentou, sou Mariana, da Fundação Lehman. Queria contar um pouquinho da atuação da Fundação Lehman, que acho que, enfim, temos alguns insights aí que podem ajudá-los. Para quem não conhece, a Fundação Lehman tem uma visão um pouco ambiciosa, né, de mudar o Brasil, mas a gente não acha que a gente vai fazer isso sozinho. Então, inclusive, depois eu vou contar um pouco para vocês de alguns dos nossos parceiros, acho que a Joyce, a ENAP também é bem parceira da gente. E quando a gente fala de mudar o Brasil, acho que tem dois grandes espectros aí de atuação, né? Primeiro é a educação. A gente quer, de fato, colocar a mão na massa e fazer uma mudança estrutural na educação, garantir que a gente tenha uma educação de excelência para todos. Então, a equidade para a gente é um ponto muito importante. E quando a gente fala de educação, a gente olha para todos os níveis, né? Tanto de como a gente forma os professores, os gestores escolares, secretarias, para garantir uma educação pública de qualidade, mas a gente não olha só para quem está lá na ponta, né? Tem mais um nível aí que é das políticas públicas, então não adianta nada a gente ter pessoas resolvendo o problema lá na ponta sem ter políticas que garantam que esses problemas sejam resolvidos de maneira mais estruturante a longo prazo. E a gente tem um olhar para a inovação. Então, como garantir que as mudanças aconteçam não só de forma incremental, mas que tenhamos mudanças muito fortes a longo prazo dentro da educação brasileira. Então, essa é um pouco da nossa atuação. Isso que a gente coloca a mão na massa é onde a gente consegue mais atuar. Se for na Fundação hoje, acho que 95% das pessoas que trabalham na Fundação atuam na área de educação. E a gente tem uma outra frente que a gente acredita que vai conseguir nos ajudar a mudar o Brasil. A educação é um dos grandes pilares, mas a gente tem problemas na saúde, na própria gestão pública, na segurança, temos problemas em diversas áreas. E como resolver isso, né? A Fundação não vai querer colocar a mão na massa, por isso que ela atua na capacitação e na contribuição para que talentos possam resolver problemas sociais no Brasil. Dentro dessa frente, a gente tem alguns programas. Um deles é o programa Lehman Fellowship, que a Joyce é uma Lehman Fellow, o próprio Gui Almeida também. Enfim, tem outras pessoas de outros programas aqui que participam também lá da Fundação. E eu acho que o que é importante dizer é que os nossos programas são muito relacionados a dois grandes pilares, eu posso dizer, né? Um que é rede, então, conectar pessoas, fazer com que elas não só aprendam na prática, mas aprendam com o diferente, com a contribuição de várias pessoas. Então, a gente acredita muito nisso e é isso que a gente mais trabalha dentro da Fundação. E eu acho que para o programa Lehman Fellowship tem um elemento também de formação, né? E aí, quando a gente fala de formação, tem as universidades, que são nossas grandes parceiras, mas a gente olha as universidades por dois âmbitos, né? Um de legal, formar essas pessoas, as grandes universidades no mundo formando essas pessoas, mas tem um outro lado, que é um outro ponto que eu queria falar, que é como a gente encontra as pessoas, né? Quando a gente olha para dentro da Fundação, claro, estamos, né, o tempo inteiro atuando com secretarias, com diversas pessoas conversando, mas é muito difícil achar quem são aqueles que transformam, né? Eu acho que as universidades são ótimas nesse sentido, então essa é uma das formas como a gente encontra aqueles que estão fazendo as grandes inovações dentro de governo e de outras áreas. Elas são umas grandes parceiras dentro disso. E aí eu queria compartilhar outras formas como a gente busca as pessoas, encontra as pessoas, né? Acho que um outro caminho que a gente tem olhado muito é olhar para as práticas. Quando a gente vai olhar para as pessoas, às vezes a gente fica tentando achar quem é a pessoa, mas, putz, que tal a gente olhar para o que tem sido eficiente, que tem sido mudado dentro do governo, né? Eu acho que esse tem sido um caminho bem importante de encontrar as pessoas que têm feito grandes mudanças. Além disso, a gente tem sempre esse olhar de dar oportunidade de todo mundo ter acesso, como pessoas conhecem a Fundação, o nome da Fundação, então elas entram em contato com a gente através digital e diversas outras formas, então um pouco do caminho que a gente tem. E eu acho que um terceiro ponto que eu queria contar é o que elas têm em comum, né?
a grande pergunta do painel era quem são os servidores que inovam, né? Eu acho que tem 3 coisas que têm sido muito presentes nas pessoas que a gente tem visto que têm inovado no governo. Acho que a primeira coisa é o compromisso. E aí, quando a gente fala de compromisso, tem um pouco do ponto que a Joyce falou, né? De compromisso com o resultado e não necessariamente com o processo. Compromisso com o que, de fato, eles querem mudar. Acho que grande parte das pessoas que têm medo de entrar no governo tem medo porque tem grande possibilidade de receber um processo, de fazer coisas muito transformadoras, mas não necessariamente ter o resultado tão efetivo. Então, tem esse medo de processo, tem o medo de talvez não ter espaço para fazer as inovações, de não ter uma equipe colaborativa. E eu acho que tem vários outros fatores que contribuem também para a imobilidade dentro do governo, né, que são os próprios incentivos que essas pessoas recebem. Questão salarial, questão de promoções, reconhecimento. Acho que tem um papel, não só da Fundação, mas de várias outras organizações. E como, já que o governo hoje não tem conseguido fazer isso, como, de fato, dar luz a esses bons casos, essas pessoas que estão fazendo coisas importantes. E eu acho que um ponto também que ajuda muito é como fazer essas pessoas se integrarem e olharem não pelo processo, mas pelo resultado final, né? Então, quando a gente... Acho que um problema que passou aí ao longo do dia, que acho que está bem frequente aí, é a questão de, às vezes, terem processos formais de acompanhamento, de verificação de processos dentro do governo, que levam a processos jurídicos. Como fazer com que aquele que está controlando, né, os controladores, entre em contato com as pessoas que estão executando. Como fazer essas pontes, né, para que todos estejam olhando para um mesmo horizonte e não para o seu departamento ou sua entrega específica. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O compromisso é um negócio que, claramente, a gente consegue ver. Talvez um caminho que a gente gostaria que mais pessoas tivessem é que o compromisso, de fato, fosse com a população. Nem sempre isso acontece, né? Às vezes é o compromisso com o meu trabalho. Então, eu quero fazer o meu melhor trabalho, mas será que é só isso ou não, né? Então, ter um olhar para não só o seu trabalho, mas quem você está impactando, como você pode fazer melhor, como você pode transformar a vida de uma pessoa, acho que é um ponto bem importante. Uma outra coisa que eu acho que eu vejo, né, tem uma coisa comum entre essas pessoas, é o pragmatismo. E aí o pragmatismo tem tanto de ser objetivo e fazer as coisas como elas devem ser feitas, mas também baseados em evidências, né? Não é do que eu acho ou que meu colega acha, mas é como que a gente consegue olhar para os dados e fazer coisas que, de fato, transformem, que inovem. A gente viu nos painéis anteriores, né, que essa questão é bem difícil, de como dar acesso aos dados. Às vezes, a gente tem até muito dado disponível, mas não necessariamente esses dados estão bem digeríveis, né? Como que a gente consegue se apropriar daquelas informações? Então, aí é outro caminho. Como que a gente consegue garantir que as pessoas olhem para o dado que é mais preciso ou olhem para aquilo que, de fato, é prioritário, né? E eu acho que uma outra coisa que me parece ser uma característica em comum é que essas pessoas que estão inovando, elas têm uma apreciação pelo diferente. E aí o diferente, eu acho que é um ponto que eu vejo e aprecio muito na Joyce, é quando ela fala de estamos atuando em vários governos. De um lado, quem está na esquerda, quem está na direita, enfim, todo mundo está no mesmo bolo. Acho que quem está conseguindo fazer resultado tem que olhar para isso, né? Parar de olhar para as diferenças e tentar chegar nos consensos. O que a gente tem em comum e que a gente pode aproveitar para chegar mais longe. E eu acho que isso é um outro ponto que a gente pode olhar com mais carinho, né? Talvez o Brasil tenha se perdido, né? A gente que às vezes quer participar muito da política, mas ao invés da gente olhar as diferenças, vamos tentar ver o que a gente pode fazer junto e que vai melhorar, de fato, a realidade brasileira, né? Que é um pouco do que eu falei sobre as áreas também dentro do governo, né? Como garantir que todos estejam olhando para um mesmo norte. E é isso, acho que essa era a minha fala inicial, e eu queria ouvir vocês, que vocês têm de dúvidas. Estamos abertos. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar para a Andréa, porque muitos falaram aqui que, às vezes, o servidor ele acaba
não contribuindo com o processo de inovação, tem uma resistência, né? E também a maioria das experiências que foram apontadas partiam de uma iniciativa do top-down. Eu queria saber, Andréa, que tipo de estratégia ela recomendaria quando isso ocorre inversamente? Tem um grupo de servidores que gostariam de inovar, mas a administração de um órgão e tal tem uma resistência enorme. Então, que tipo de estratégia você sugere? Obrigado. Parece que tem outra pergunta lá atrás, quem sabe? Eu já respondo. Como vocês estão fazendo? Está relacionado? Então, deixa eu responder enquanto ela chega lá. Bom, de fato, a estratégia abaixo do radar, né? A gente usa até a brincadeira um submarino, ela existe, muitas vezes é até legal que algo fique abaixo do radar por um tempo, mas para se implantar vai precisar de patrocínio. Eu acho que a fala hoje pela manhã, a Alex falou um pouco sobre isso, como tornar aquilo urgente, como buscar esse patrocínio que não precisa ser financeiro, ele pode ser um apoio, ok. Acho você um bando de louco, maluco, mas eu vou deixar vocês existirem por mais um tempo. Às vezes é comprar tempo para algo se estruturar um pouco melhor. Então, eu recomendo fortemente uma estratégia de comunicação, analogia, alguma metáfora que possa ir buscar esse patrocínio que não precisa ser das esferas mais altas. Patrocínio de alguém que diga, ok, apesar de não entender, não concordar, eu vou respeitar esse tempo de vocês ficarem abaixo do radar. Acho que boas iniciativas passam um tempo hibernando ou sendo trabalhadas desse jeito, e até melhor. Eu tenho, às vezes, uma preocupação maior com aquela que vem com encomenda clara da chefia mais alta. Porque é como se não houvesse um espaço para haver uma criação, então pode vir até pior a encomenda. Gosto dessas que nascem com um grupo aguerrido, sentimento de corpo, de pertencimento, e que vão juntos buscar um espaço. Posso comentar em cima? Claro. Não foi para mim, mas só um comentário. É meio triste até quando a gente pensa que várias das coisas que aconteceram, de fato, vieram top-down, vieram da liderança, que eram pessoas que estavam muito alinhadas, que conheciam o tema, que gostavam. Agora, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, eu pensei, não, com certeza, tem inúmeros casos de quando veio do time, e não do secretário, e não do, sei lá, sabe, não do líder daquele órgão. Mas não tem tantos, não consegui pensar agora, pelo menos. E uma das coisas que assim, dois pensamentos que me vieram foi, um é que no Vetor a gente recebe muito contato de governo, querendo fazer parcerias, e a gente sempre olha, né, onde que a pessoa está na hierarquia, porque, querendo ou não, ainda existe, né, bastante hierarquia dentro do governo. E aí a gente olha, ele é um secretário, então mais chances de funcionar. Um prefeito, mais chances de funcionar. Agora, ele é um analista, um estagiário que acabou de entrar e teve essa ideia, menos chance de funcionar. Acaba acontecendo isso na realidade. E uma vez a gente teve o caso de um cidadão que mandou um e-mail e falou, eu não sou da prefeitura, eu sou um cidadão e eu queria que a minha prefeitura fizesse parceria com vocês. E aí a gente tem todo um processo de falar, vamos envolver, vamos mandar um e-mail, nem que seja um e-mail cold call mesmo, assim, para a prefeitura, e a gente vai tentando induzir isso lá de dentro. Mas acho que o ponto mais importante de quando as ideias vêm do time é conseguir contar essa história para quem está na liderança, para o secretário, e falar, o que você vai ganhar com isso? Porque, às vezes, e eu acho que é o ponto mais importante, a gente está motivado pelo impacto que isso vai gerar na sociedade, mas se a gente não conseguir contar o que cada um da hierarquia vai ganhar fazendo isso, é muito difícil ganhar o tempo e etc. Então, uma das coisas que a gente também tenta mostrar para quando o secretário ou o prefeito não está tão, ou o secretário estadual não está tão comprado na ideia, é falar assim, olha, isso vai ser bom para você também. Deixa a gente fazer um negócio aqui que vai ser bacana e vai ser importante, mas você, pessoalmente, também pode vir a ganhar com isso. Contar essa história também costuma ajudar. Boa tarde. Falando de inovação, a gente já tem uma literatura muito grande sobre inovação na iniciativa privada, e na gestão pública não tem tanto. Aí, a minha pergunta é mais assim, até há uma tendência que as pessoas têm de achar que a iniciativa privada é mais eficiente, então toda a lógica dela deve ser aplicada na gestão pública, e a gente sabe que não é assim. Vocês estão desenvolvendo técnicas de inovação para a gestão pública ou estão só tentando replicar as técnicas da iniciativa privada na gestão pública? A pergunta é para todos? Para todos. Eu posso falar da Fundação Lehman. A
A gente tem uma atuação bem forte com secretarias de educação, então, por isso que eu vou focar nessa experiência. Na verdade, a gente... não sei nem se eu deveria estar falando isso, mas tudo bem. A gente vai... ninguém vai contar, né? É segredo. Ninguém está gravando. Está gravando. E tal. Mas a nossa atuação com as secretarias, ela é bem personalizada. A gente vai com poucas respostas. A gente vai com muitas experiências de outros lugares que deram certo. A gente vai com um arcabouço de inovações que podem funcionar dentro da secretaria, mas a gente tenta puxar muito o conhecimento que já existe internamente. Então, eu não acredito que a gente consiga replicar todas as ferramentas usadas no mercado privado, mas eu acho que talvez possam ter reflexões a partir daí, algumas adaptações, mas eu não sei se você quis afirmar, mas eu concordo com você que não dá para a gente se utilizar das experiências privadas e replicar para o público. Bom, acho que a característica principal de quem está num laboratório de inovação é a curiosidade. Tem que se manter. Na hora que perder a curiosidade e que a gente imaginar uma prateleira virtual, ainda que seja, esse é um produto, isso dá certo com isso, acho que o processo inovador ele pode começar a ter problemas. E, na curiosidade, algumas coisas podem funcionar, outras não. Teste. Então, acho que tem que manter. É difícil falar em tese no aberto, assim, né? Funciona. Tem muitas particularidades. De fato, há uma beatificação da iniciativa privada como a eficiente e uma demonização da pública como ineficiente e tudo mais. Tem verdade e mentira nisso. E o legal, para mim, tem técnicas que a gente pode utilizar vindas de um setor ou de outro. Ou vindas do imaginário popular. Dia desse, a gente estava usando como analogia o pastoril. Veio de quê? Veio de cultura. Então, tem que se manter curioso. Não dá para dar uma resposta assim, não. Dá para dizer que, como base do processo de inovação, é ter empatia com quem você vai trabalhar. E, portanto, aplicar receita, padrão, modinha de... não vale a pena. Ajuda? Temos mais perguntas? Sim. Acho que também para as três, ou quem puder contribuir com essa resposta, acho que a composição da mesa é interessante, porque se tem, por um lado, um agente governamental, né, promovendo as experiências de inovação, e dois agentes do setor, terceiro setor, o setor privado. Uma coisa que acontece muito informalmente quando a gente está inovando no setor público é a gente se conectar em busca de instrumentos que deram certo. Por exemplo, um edital de um hackathon que deu certo aqui, que a gente conseguiu fazer, esse concurso que a gente conseguiu pegar da 8666 e fazer acontecer aqui, e isso ajuda a convencer muito, olha, fulano de tal já fez, aquele estado já fez. Então, como vocês enxergam o papel de vocês, e eu acho que vocês estão em uma posição muito bacana para fazer isso, que é dar visibilidade para esses instrumentos que deram certo em outros lugares, não só para aqueles com quem vocês já estão trabalhando em parceria, mas para os outros com quem vocês não têm relação direta, né? De ser um hub, uma vitrine de instrumentos mesmo para inovar. E aí uma coisa que eu acho que é muito pouco feita e que seria muito importante para nós é também ter acesso ao que deu errado, né? Ter relatos nesses relatos de experiência, a gente ter mais detalhes do que não fazer. Porque é isso, eu concordo com a narrativa de que a gente tem que não ter medo de errar, mas também, se a gente puder reduzir o erro, a gente vai ficar com mais motivação ainda para testar, né? E aí, por último, quando a gente faz essas experiências, em geral... e aí a gente tenta muito evitar isso nas que a gente está fazendo aqui em São Paulo, isolar no órgão público. Então, fazer um espaço, um laboratório, alguma coisa que esteja desconectada até para ter essa chance de errar. E aí isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo de que a gente não incorpora
nos procedimentos, nas práticas do órgão, e aquilo fica pouco sustentável, né? Então, como que a gente trabalha no passo 2 da inovação, que é implementar, né, os processos de acompanhamento, implementação daquilo que deu certo, e que também eu sinto que isso falta avançar ainda. A gente está olhando muito o começo, né, ainda do processo. Eu achei muito interessante você traçar perfis subjetivos de história de inovação, e a gente vê muitos exemplos, só que a gente não aprende a inovar através dos exemplos, né? E a estrutura do serviço público, a estrutura burocrática, é uma estrutura muito emperrada para um modelo de aprendizagem organizacional e inovação, né? Então, a minha pergunta seria num sentido assim, de tentar entender como a burocracia atrapalha inovar e quais, para vocês, são as competências e conhecimentos necessários para a gente inovar. Vamos responder esse bloco? Começando, acho que pela Fernanda. A Fernanda falou assim, de fato, se ficar isolado lá no laboratório, isso não vai funcionar. E a gente tem muita ciência disso. Então, todo o projeto lá no Genova, por exemplo, e imagino que seja assim em outros laboratórios, é feito com quem vive o problema. E é feito de uma forma para empoderar. Acho que o Gui, de vez em quando, ele fala assim, o laboratório tem que fazer algo, e depois, quando vira linha de produção, não é com a gente, segue, faz. E acho que tem um quê de dizer, não tem nada de tão complicado em pensar sobre uma forma como design, de incluir uma escuta qualificada, de se envolver no processo de pesquisa. Tem técnica, claro, tem envolvimento, tem engajamento, mas é possível, sim, isso ir para... A gente não quer ter exclusividade, e a gente tenta lutar contra isso. E exclusividade de dizer somos agência de inovação do governo. Aliás, essa foi uma leitura errada por parte de algumas pessoas que pensaram assim, uma escola tem uma mecanografia, acho que vocês nem sabem o que é isso, é o lugar lá que imprime, uma escola tem o departamento de marketing, então eu mando lá a minha demanda e volta bonitinha, pronta para publicar. A escola tem um laboratório de inovação, então eu vou mandar a minha demanda e vai voltar inovada para mim. Aí a gente feio, tela azul. Não é assim, nem prateleira tem isso aqui. Qualquer demanda vai ser feita junto com você e com outras pessoas. Então, essa é uma parte. A parte de comunicar para inspirar é recurso de inovação, né? A gente fala que inovar é unir pontos. Então, quanto mais você tiver sido exposto a coisas que deram certo ou errado, e o erro ensina pra caramba, principalmente para quem errou, você vai ter mais chance de desenvolver. Você vai criando um patrimônio material, um estofo. Espera aí para a foto. Você vai criando um patrimônio imaterial, um estofo que vai te inspirar. E aí, voltando com a pergunta do colega do público privado, quantas vezes, até por técnica, no processo de inovação, a gente não convida as pessoas a fazerem analogia? Faz analogia. Como é que resolve o check-in lá da TAM? Como é que o Uber tem? Como é que outras pessoas resolvem isso? Então, a analogia ela serve demais, ou como técnica, ou para inspirar, ou para contar disso, ou para formar rede. E acho que é isso. Dá vários pontos. Bom, primeiro, assim, uma das coisas que a gente acha engraçada é que assim, o setor privado ele compete, né, entre ele, mas o setor privado compartilha muito mais erros e aprendizados do que o setor público, que, em teoria, não está competindo. Então, isso é muito curioso, na minha opinião. Mas eu acho que tem várias iniciativas que estão melhorando sobre isso, né? Existem algumas tentativas de colocar plataformas para compartilhar casos, para compartilhar coisas assim. E a gente, no Vetor, está tentando fazer isso via rede de pessoas. Então, não necessariamente um repositório de coisas para ir atrás e tudo mais, mas mais de pessoas conectadas para trocarem. Você sabe desse tema, vamos conversar e tudo mais.
Isso é sempre ineficiente, assim, não é assim, tipo, pum, deixa eu baixar todos os aprendizados e etc. Mas eu acho que ter pessoas que se identificam com a causa e se conectam e conseguem falar mais sobre isso ajuda bastante nesse sentido. E é isso que a gente quer fortalecer, essa rede, falar, rede que pensa gestão pública. E não coisas que já me frustraram muito na vida, quando eu queria discutir gestão pública, chegava lá e as pessoas estavam discutindo o salário da carreira, o que me deixava bastante frustrada. Isso não é gestão pública. Então, isso é uma coisa que eu acho que está melhorando bastante no Brasil, mas acho que ainda falta bastante, de fato. Uma coisa legal que eu acho que é uma oportunidade, até pensando para o vetor, numa autorreflexão aqui, é assim, a gente erra muito e a gente compartilha muito nossos erros com quem está mais perto da gente, seja a própria rede de trainees, os nossos apoiadores financeiros, nossos parceiros, etc. E a gente vai e erra e fala, putz, olha o que a gente fez, manda, sabe, o erro aconteceu por causa disso, como que a gente pretende mudar isso, etc. E compartilha bastante. Mas a gente não tem feito isso de forma pública. E eu acho que isso poderia ser uma mudança de postura nossa mesmo, e até, assim, em termos de uma autocrítica que a gente vem fazendo nos últimos meses no Vetor, que a gente pretende mudar, e para mim foi curioso, é que, assim, a gente está no terceiro setor, né? E a gente fala, pô, o governo não sabe fazer as coisas, etc. Eu já trabalhei no governo, eu sei como é você ficar sendo xingado todos os dias, e a gente faz muito melhor, porque a gente é iniciativa privada. E uma das coisas que a gente vem percebendo num projeto que a gente está fazendo com uma prefeitura mais recentemente, é que, por ser um processo oficial, a gente tem que dar publicidade de tudo que acontece. E a gente nunca tinha feito isso no Vetor antes. E agora a gente começou a fazer isso, a gente começou a ver que tem um monte de dificuldades que a gente nunca tinha parado para pensar só do fato de como dar publicidade nas coisas. E aí a gente começou a olhar para dentro e falar, pô, e se a gente desse mais publicidade das coisas que a gente faz, mesmo não sendo obrigado a fazer isso? Porque é um processo de aprendizado, quando você compartilha, as pessoas criticam, as pessoas comentam. Se eu não falo se eu não publico em nenhum lugar, quantas pessoas se inscreveram, de onde elas eram, de qual gênero, de qual raça e etc., como que a gente vai também gerar uma certa pressão social sobre metas que são importantes para a gente, por exemplo, de diversidade? Ou se eu não compartilho alguns erros que acontecem durante o processo, como que as pessoas vão saber o que está acontecendo, vão confiar nessa organização e etc. Então, para mim, essa questão de transparência é uma coisa que a gente, como iniciativa privada, com os sem fins lucrativos, no caso sem, está aprendendo com o governo, que está ensinando para a gente passar por esse processo agora. Mas eu acho que falta, assim, a gente compartilhar mais essas coisas, e pode chamar de erro e compartilhar, ou pode simplesmente dar transparência, que acho que já é uma forma de fazer isso acontecer. E um ponto interessante, você mencionou das competências, você viu um relatório que saiu da OCDE sobre isso? Porque saiu faz muito recente agora, e é muito bom. Eu olhei e falei, vai ser aquelas bustagens, sabe, de inovação e tal, mas é muito bom o relatório, saiu exatamente de core competências para inovação, para o setor público, mega focado, assim, tipo, tudo. E eles elegeram 6 competências, eu acho, 6 ou 8, era um número par. E eles explicam, e eles chegam no nível de trazer a matriz de competências com os descritores, com os instrumentos para usar no dia a dia, e várias coisas. Achei super legal, assim, super recomendo. Não vou falar aqui, porque vocês podem ver lá, mas são coisas que a gente também está olhando para o nosso processo seletivo para tentar incorporar algumas daquelas competências dentro do nosso processo. É uma sugestão. Bom, a Fernanda fez a pergunta lá, né, de dar luz às boas práticas, aos erros, e como implementar o que dá certo. Acho que é um ponto bem importante essa questão de dar luz a boas práticas e erros, mas acho que um ponto que talvez a gente não se preocupe tanto, mas que eu acho que é bem importante, é o como a gente dá luz a essas práticas. Porque eu acho que tem vários espaços onde as pessoas compartilham, e, enfim, gente boa, todo mundo, né, vai trocando algumas coisas, mas uma experiência que a gente teve até para a questão de educação dentro da fundação foi que a gente fez várias pesquisas olhando escolas com baixo nível socioeconômico que fazem práticas incríveis de educação, já fez várias pesquisas, tentou disseminar e falou, putz, mas não chega, né? Acho que uma boa prática que a gente teve no ano passado, se eu não me engano, que funcionou super bem, foi que a gente fez uma parceria com a Super Interessante para contar essas histórias. E aí foi uma série de vídeos que ia realmente na sala de aula ver o que os professores faziam,
Acho que ter essa parceria especificamente com a Super Interessante também deu uma visibilidade muito grande para a população como um todo. Teve milhões de pessoas assistindo os vídeos para uma capilaridade que a gente não tinha, para um público que a gente não conseguia alcançar. Então, às vezes, a gente até tenta fazer isso, mas eu não sei se é a melhor maneira de fazer. Então, acho que olhar para o como talvez seja a pergunta que a gente deva se fazer. Assim. Com relação às competências, bom, na minha fala introdutória, eu tentei trazer algumas das coisas que eu vejo que são bem claras, mas depois dessa resposta maravilhosa da Joyce, vou deixar para ler o relatório e a gente conversa depois, porque vou te dizer que, assim, acho que as competências que eu pude observar por uma observação empírica, né, da minha experiência, desses anos que eu estou trabalhando na fundação, das pessoas que eu tenho contato e tal, mas eu acho que depois desse maravilhoso exemplo, acho que a gente pode pesquisar um pouco mais. Vou até fazer uma propaganda, a gente vai até divulgar no Facebook do Vetor, porque a gente gostou tanto que a gente falou, a gente tem que falar sobre isso para todo mundo. Legal. Boa. Gente, a gente vai conseguir pegar mais 2 ou 3 perguntinhas só e depois a gente encerra, tá bom? Levanta a mão aí, quem quiser. Oi, meu nome é Guilherme. A minha pergunta para a Joyce, aliás, são 2. Gostaria de saber se o Vetor Brasil tem alguma espécie de foco especial em iniciativas de governo aberto. E a segunda, se há exemplos de trainees que foram, assim, que desenvolveram projetos ligados a governo aberto ou que foram alocados em secretarias que desenvolvem um trabalho assim. Há exemplo da própria Fernanda, que no painel anterior discutiu que eles estão fazendo na Secretaria de Educação daqui de São Paulo. Não, super legal esse tema. A gente, como Vetor, como instituição, não faz nenhum projeto com governos que não seja seleção e desenvolvimento de talentos. Então, a gente tem um foco bem claro em pessoas mesmo, em gente. Então, a gente não faz projetos temáticos, né, coisas assim. Então, só o que a gente faz você está buscando gente, você quer desenvolver gente, vamos lá. Se for fora disso, a gente não está entrando, por enquanto, pelo menos. Então, não tem nada nesse sentido. O que a gente está fazendo é muito mais tentar olhar para dentro e ver como que a gente também pode ser mais transparente mesmo, nesse sentido, para ser um exemplo. A gente acha que exemplo é tudo, porque todo mundo gosta de falar que não vai dar certo. Aliás, um parênteses, uma coisa que me deixou muito feliz esses dias, eu fui numa reunião e aí comecei a contar as coisas do Vetor, a pessoa virou para mim e falou assim, putz, Joyce, é uma puta boa ideia, mas não vai funcionar. Aí eu... Não, cara, faz 3 anos que a gente está fazendo isso, já funcionou. Não vem com essa. Então, é mais no exemplo, de falar, não, deu certo, deu para fazer e tudo mais. E aí, a gente tem vários trainees que estão envolvidos aqui. A Andréia já lembrou de 2, que é o Eduardo e o Matheus, que estão lá no governo do DF, trabalhando com... Tem até agora uma hackathon que eles vão fazer, junto com o Genova, propaganda também, já até postei no meu Facebook, quem estiver em Brasília tem que participar. E tem mais gente. João, Flávia, vocês sabem de mais exemplos? Eu sou super ruim de lembrar dessas coisas. Mas acho que não necessariamente governo aberto, mas aqui em São Paulo também teve o projeto do PitGov, que é um programa da Secretaria de Governo, que teve vários trainees nossos envolvidos, o principal foi o Eduardo, em que o governo faz... Eu acho uma postura muito legal, uma postura humilde do governo, que é virar para a sociedade e falar... Cara, esses são os 30 desafios que eu acho que eu não vou conseguir resolver sozinho. Quem tiver uma ideia, chega aí. E não sei se vocês conhecem a ideia do PitGov. Essa é como eu explico o PitGov. O Alckmin, na abertura, explicou diferente. Mas, quem está afim? Aí as startups entram lá, têm acesso a dados, etc., e algumas até a grana, né, da FAPESP. Então... acho que é uma das formas do governo conseguir até descobrir que dados que as pessoas querem ter acesso e em que formato que elas querem ter esse acesso, sabe? Então, acho que tem várias coisas relacionadas aí, mas acho que é um bom ponto. A gente também pode fazer um post sobre isso, pegar todas as iniciativas de trainees relacionadas ao governo aberto. Gostei da ideia. Aqui. Meu nome é Caio. Eu queria fazer uma pergunta para as 3, de alguma maneira pode responder, que tem a ver com o seguinte, eu vou falar um pouco dessa coisa das competências, mas acho que vocês já desenvolveram bastante, mas se a gente olhar nessa perspectiva de que tipo de habilidades os gestores públicos devem ter, né, seja para inovar, ou seja para conduzir a agenda mais feijão com arroz,
né, que a gente precisa de melhorar também. Como é que vocês enxergam esse novo grupo de competências com a estrutura tendo que mudar, sendo que o principal entrada continua sendo o concurso público e o formato de seleção atrelado a, vamos dizer assim, salário inicial e estabilidade irrestrita, né? O que vocês acham que pode mudar em relação a esse modelo, tendo em vista essas experiências aí de vocês? Obrigado. Fernando Lobo, Secretaria de Governo do Estado, colega do Eduardo, da Lara, do Dani Joseph, enfim, de bastantes dos seus trainees, Joyce. Mas a dúvida que eu fiquei é a seguinte: o Vetor Brasil tem um papel muito importante, impactando, e aí impactou o meu trabalho lá, já estou há um bom tempo no Palácio Bandeirantes, nas ações do Executivo. E eu queria que você contasse, caso haja experiências do Vetor, em preparar candidatos para partidos. Hoje a gente começou o dia conversando sobre lei é código e código é lei, mas a gente tem elegido pessoas que não têm esta preparação técnica necessária, inclusive, para talvez não só fazer uma lei, mas fazer o código da lei. Codar isso e isso rodar como um código aberto que pode ser replicado. Então, você faz uma lei para o município X, que, na verdade, além de uma lei, ele é um código, e aí você consegue distribuir ele em formato aberto. Vocês têm alguma experiência de impacto no legislativo, seja nas fundações dos partidos, João Mangabeira, Teotônio Vilela, ou na seleção de candidatos? Você citou o Novo, eu ajudei a fundar o partido, mas estou afastado faz tempo. Vocês têm alguma experiência no legislativo? Eu vou responder essa aqui, daí a gente volta na outra, que daí para todo mundo. Mas esse ponto é super importante, né? E hoje a gente atua só no executivo. A gente não tem uma previsão de entrar em legislativo e judiciário com os nossos programas atuais, simplesmente porque a gente não atende a demanda do executivo hoje. É muita coisa e a gente gasta bastante tempo do Vetor hoje falando não para os governos, porque a gente não tem recurso suficiente para conseguir fazer isso ainda. A gente está iniciando, a gente também não quer ficar só apagando incêndio e crescendo desesperadamente, a gente quer fazer um crescimento controlado e tudo mais. Então, por enquanto, não tem isso. Mas essa parte de eleições, candidaturas e tal, é muito legal, porque no Vetor a gente atua com gestão pública, que não é política, na teoria, porque na prática todas as coisas estão totalmente interligadas, uma coisa impacta a outra e etc. Mas a gente não tem nenhum programa focado ou voltado para uma parte mais de eleição e tal. Apesar de 10% dos nossos trainees serem filiados a partidos hoje e terem interesse e pretensão de, em algum momento, contribuir com ações públicas do lado da política, né, se candidatando. A gente teve um trainee da nossa primeira turma de 2015 que se candidatou a prefeito na cidade dele, Primavera, lá em Pernambuco. Ele tem 20 e tantos anos. Ele falou: Joyce, eu sempre pensei que em algum momento eu fosse me candidatar. Não estava querendo fazer isso agora, mas olhando para a qualidade dos candidatos que estavam lá, é desesperador na minha cidade. Então, eu vou lançar a candidatura. Ele se candidatou, ele terminou em 4º lugar nas eleições, mas acho que o mais importante do que o resultado, no ter sido eleito, não ter sido eleito, etc., foi que toda a proposta dele foi: eu vou fazer uma campanha honesta. Esta é a inovação, pessoal. A gente não vai roubar, a gente não vai embolsar e etc. E aí ele começava a compartilhar coisas comigo que, assim, eu nunca imaginava que acontecia. Foi agora em 2016. E aí ele falou assim: Joyce, você percebeu que os bancos estão em greve durante o período de campanha? Eu falei: percebi. Ele: então, para você ter uma campanha e tal, você tem que ter um CNPJ, você tem que abrir uma conta no banco própria para isso. Como é que não tem uma comoção nacional de que os políticos não conseguem abrir a porcaria da conta no banco? Até hoje eu não consegui abrir a conta no banco, porque é 100% caixa 2 que está rolando enquanto você não tem conta no banco.
Eu falei, cara, eu nunca parei para pensar nisso, é tão básico, sabe? E várias outras coisas que ele trouxe da realidade da cidade. Primavera é uma cidade bem pequena, e apesar de ser pequena, as pessoas falam, pô, tem pouco menos de importância, ela representa o que é a grande maioria das cidades do Brasil, que são cidades pequenas. E aí ele começou a trazer tudo isso, e eles compilaram esses aprendizados num documentário, que estreou no sábado passado, eles apresentaram, e depois não mostraram para mais ninguém, porque estão com um problema lá de direito autoral, copyright, eu não entendi nada. Mas até hoje eu não vi, porque eu não estava aqui no sábado, em São Paulo, e eu estou muito brava que eu não vi até agora, já fica a dica. Mas a gente, em algum momento, eles vão divulgar, e a gente vai fazer divulgação disso também, porque são muitos aprendizados de tentar fazer uma campanha assim. Então, a gente não age diretamente, mas a gente estimula, porque a gente acha que uma forma muito grande de ter impacto no setor público é, sim, se candidatando. E isso é uma coisa que não é óbvio para todo mundo, né? E uma das coisas que a gente olha no processo seletivo do Vetor Brasil uma das dimensões é nojinho de política. Se a pessoa chega com nojinho de política, não vai passar, porque, assim, no seu dia a dia, você vai trabalhar com política. Não, eu trabalho com gestão pública, eu sou técnico, eu não gosto de político. Cara, não gosto de política, não gosto de democracia, não tem espaço aqui dentro do Vetor para isso. Então, a gente olha bastante para isso, apesar de não atuar diretamente, a gente tenta incentivar. E aí, o Caio trouxe uma outra pergunta que eu adoro responder. Eu vou tentar fazer bem curtinha, porque é meu assunto preferido. Mas, assim, acho que as competências podem ser desenvolvidas, né? Mas, para isso, você precisa de esforço, você precisa envolver, etc. E a seleção ajudaria bastante se a gente pudesse medir essas competências na seleção. Hoje, a gente não mede. Tem uma frase de Einstein que eu adoro, que é assim: nem tudo que você pode medir importa, e nem tudo que importa você pode medir. Só que, como a gente tem aquele princípio da objetividade na Constituição, e aí tudo tem que ser objetivo, e aí, não, mas as competências não são objetivas. Mas eu tenho escritores, não é objetivo. Beleza, então eu vou medir a altura das pessoas, né, porque isso é objetivo. Então, assim, o concurso ele é muito antiquado, e ele mede coisas objetivamente, lógico, tem lá a continha, a nota, etc., mas aquilo não necessariamente importa. Uma parte importa, uma parte não necessariamente. E, além disso, tem coisas que importam que não estão sendo medidas daquela forma objetiva. Então, tem uma notícia boa e uma ruim quanto a isso. A notícia boa é que a gente vai ter uma grande troca de pessoas de dentro da máquina. E isso vai ser legal, porque vai poder oxigenar e etc. Nos próximos anos, sei lá, 60% dos servidores vão se aposentar nos próximos, sei lá, 10 anos, uma coisa assim. E aí o que eu falo é assim, a coisa mais irresponsável, na minha opinião, que um governante pode fazer é um concurso público hoje. Por quê? A forma como a lei define que o concurso deve ser feito, ela é muito restritiva. Então, não necessariamente você está fazendo uma boa escolha. Você está fazendo a escolha por quem estuda mais aquilo que cai na prova, e não aquilo que necessariamente é importante para o desempenho da função dele. E 2, que é a parte que... gosto dessa parte, mas vamos falar da parte financeira, que, na minha opinião, é mais importante, é assim, ninguém, absolutamente ninguém, consegue prever se a gente vai precisar daquela mão de obra daqui 30 anos. Então, como é que agora eu vou ferrar a vida do gestor público que vai virar governador, do secretário, de quem quer que seja, estourando a folha de pagamentos para daqui 30 anos, com profissionais que eu não sei se vão ser necessários, em profissões que eu não sei se vão existir? Então, com tudo que existe de tecnologia hoje, com todas as mudanças na velocidade que vem acontecendo, como é que eu vou fazer esse comprometimento com o dinheiro público? Como é que eu vou ferrar a população e obrigar as pessoas a pagar um salário para alguns profissionais que a gente não sabe se vão ser necessários para frente? Então, esse é um ponto que eu gosto bastante de discutir, porque eu acho que tem um lado que é o que você vai medir, as competências, e um outro lado é a responsabilidade de quem faz um concurso hoje, que é muito grande e pode causar um problema de fiscal imenso para frente, e quem vai pagar a conta não é o cidadão gestor que foi lá e fez o concurso, é a gente, é todo mundo que está aqui. E a galera acha de boa, não, tem que fazer concurso mesmo. Agora, se ele não faz concurso, aí ele toma um processo, porque daí o Ministério Público, o TCE, todo mundo vai falar que ele tem que fazer o concurso. Exato. O que eu estou sugerindo é a mudança. Porque isso... E aí, não dá para a gente virar e falar assim, mas a lei me manda fazer o concurso, vamos fazer e vamos ser aderente à lei. Porque, de novo, ninguém aqui está sendo cobrado pelo resultado, está sendo cobrado pelos meios, né? Pelo procedimento. O procedimento é o quê? Fazer o concurso. E o procedimento é o quê? É ser objetivo na análise. Então, eu vou medir as coisas que são objetivas e vou fazer um concurso. Agora, de verdade, a gente acredita que isso faz sentido? Eu não tenho certeza disso para todas as profissões, certo? Então,
A gente tem várias mudanças demográficas que estão acontecendo no Brasil, a gente tem várias mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mundo, não dá para a gente garantir isso no longo prazo. O que a gente tem que fazer? Isso a gente tem que mudar. Agora, não tem uma comoção nacional, como diria o Alexandre Joyce, por que não tem uma comoção nacional para olhar isso, entendeu? Para falar, cara, a pessoa, o gestor público que está lá está de mãos atadas hoje, como que a gente faz para mudar isso em outros níveis? E reconhece que não dá para ficar dando direito adquirido para todo mundo, porque depois a conta não vai fechar. É muito simples, olhando para um ponto mais macro. Tudo isso posto, essa é a minha opinião. A gente, no Vetor, não faz advocacy, não faz lobby, então não é uma coisa na qual a gente trabalha, a gente não tenta passar essas coisas mais de longo prazo, porque a gente tenta focar aqui no curto. Mas é uma das coisas que, se a gente tivesse conseguido passar outras reformas antes, talvez pudesse ser prioritária. Acho que não vou colocar isso na frente de outras reformas, como a reforma política que o Brasil tem que passar, mas é uma reforma muito importante que tem que acontecer no curto prazo no Brasil. Andréia, como burocrata, você quer... Aí, claro. Quer uma réplica? Eu quero responder. Gente, réplica da Andréia e depois a gente encerra, porque estouramos nosso tempo já, tá bom? Tá, então eu vou responder ao Caio enquanto eu recupero para comentar em cima da Joyce. Caio também esteve no nosso Genipapo, gente, que bom. E obrigada também. Legal você ter feito esse comentário. Acho até porque eu comecei fazendo um pouco isso. De certa forma, como é que se bota um laboratório de inovação no ar? Como é que se cria isso? A gente tenta se cercar de pessoas criativas, legais, né? Pessoas que pensam arejado, como a gente. E depois, em algum momento, a gente entende que se a gente não for capaz de conversar com todo mundo, e é todo mundo mesmo, com colegas que pensam diferente, que têm outros modelos mentais, esse vai virar um clube, uma confraria. Então, a gente tem, sim, que entender o outro, entender. Empatia não é simpatia, gente. Empatia é realmente entender até para atuar, até para desenvolver um outro modelo, até para ver, para conviver também. Então, entendo que competências que são super necessárias a um processo de inovação, se não for desenvolvidas, o Estado tem também seu papel nisso. As pessoas que chegam então a gente faz parte disso, a gente tem que lutar com isso, tem que desenvolver. Não dá para selecionar. E aí eu nem vou entrar na segunda parte, Joyce, mas quando você fala 10% vai se aposentar, isso vai ser oxigenado, eu sinto um viés de idade. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou compartilhar com vocês, Gui sabe, eu estou enfrentando um processo super difícil, burocrático, de transferência, remoção de uma unidade federal para outra. E quem assistiu o filme, o Daniel Blake, sou eu, porque o meu processo está dando absolutamente tudo errado. E a pessoa que consegue entender e dizer, não, escuta, mas, olha, você perdeu esse prazo, essa comissão tal, é uma pessoa que está aposentada, trabalhando de forma voluntária no Instituto, é a cabeça mais arejada que tem naquele Departamento de Recursos Humanos da Paraíba. E não sou eu que falo, é todo mundo. Impressionante. Então, modelo mental de inovação e idade não significa a mesma coisa. Não significa que quando vai entrar um monte de gente para oxigenar, pode entrar um monte de gente que com uma cultura super egoísta, enfim, também não quero usar a caricatura para o outro lado, mas quero dizer que às vezes a gente alimenta isso. Às vezes, uma frase simples, então eu só peço que reflitam que a gente está falando de modelo mental, a gente está falando de gente. E tem gente é uma coisa muito fascinante. Então, inovação tem que gostar de gente, tem que entender e tem que apostar. Eu acabei de fazer um curso, já finalizando, de facilitação, e a facilitadora me falou uma coisa assim, qual é o diálogo na sua cabeça quando está facilitando? E eu disse, putz, a minha cabeça tem que dar certo, eu estou sofrendo junto com a outra pessoa. Ela disse, essa é uma opção, você pode fazer isso ou você pode se distanciar. E outra, você tem que acreditar que aquelas pessoas estão dando o melhor de si. Se eu entrar numa facilitação achando,
Miranda veio aqui só para dizer que é chefe e tal, eu não vou conseguir ter uma relação empática com ela e não vou conseguir que ela dê o melhor de si. Então, isso. E com a relação à outra parte, a gente conversa quando desligar. Obrigado. Só concordar com a Andréia, concordo 100%, isso não é uma forma de generalização. Acho que tem inúmeros exemplos de pessoas, independentemente da idade, que trabalham com inovação. Cito também aqui o Aguni, que acabou de sair do governo, mas continua envolvido aprontando um monte de coisas, e foi uma pessoa que gerou grandes inovações aqui em São Paulo. Sei lá em que década, e até hoje estava inovando, até essa semana. Então, assim, exemplo, existem de várias, concordo muito com isso, e concordo muito com a generalização, não faz sentido mesmo. Gente, então é isso. Muito obrigado. Uma salva de palmas para... Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, de tanta gente legal que eu admiro, que veio falar e ouvir, e, sei lá, e foi muito legal, muito produtivo o dia, e brigadão mesmo, foi um grande prazer e espero que vocês tenham gostado. Vamos bater uma selfie.